Nós vemos, amados, que a igreja primitiva ela foi perseguida logo após a descida do Espírito Santo, onde os sinais se multiplicaram, onde as conversões de vida e almas se multiplicaram. Até Pedro, no primeiro discurso que Pedro fez da ministração após a descida do Espírito Santo, mais de 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Então imagina agora o poder de Deus sobrenatural sobre todas aquelas regiões, sobre todos os lugares onde se falava em Jesus, agora de uma forma diferente, porque agora as palavras que saíam da boca dos apóstolos eram palavras de poder, palavras que geravam vidas, palavras que provocavam milagres. Quando Pedro subiu a hora nona do templo, onde o paralítico pediu-lhe uma esmola, ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou e andou. E entrou no templo. Ali estava demonstrando agora que a igreja ela não era simplesmente um lugar onde as pessoas se reuniam. Agora a igreja possuía o poder sobrenatural de Deus para exercer o propósito do Senhor na terra. Ela tinha poder para curar, ela tinha poder para libertar o homem da escravidão espiritual, tinha poder para fazer maravilhas. Agora a igreja ela começou a ser perseguida, porque ela estava mudando a vida das pessoas, circunstâncias estavam provocando milagres na vida daqueles que estavam caídos, estavam cegos, surdos, mudos, paralíticos, encarcerados, eram alcançados pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Pedro se tornou um homem grandioso após a descida do Espírito Santo. Todos os apóstolos de Jesus que estavam reunidos naquele dia se tornaram homens poderosos. Sem o Espírito Santo o homem não pode nada, mas com o Espírito Santo de Deus ele pode. Porque Jesus disse: olha, não vos deixarei só, estarás convosco todos os dias com o Espírito Santo. Porque a igreja precisa desse poder, a igreja precisa acreditar nesse poder, ela precisa buscar esse poder para realizar a obra de Deus com excelência. Porque vivemos tempos em que a igreja ela se esconde, mas a igreja é luz, ela é sal, ela é luz, ela foi chamada para fazer a diferença na vida das pessoas, ela foi chamada para mostrar o poder sobrenatural de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Desde o princípio, quando o povo de Deus chegava a algum lugar, estabelecia ali, as nações vizinhas já começavam a dizer uns para os outros: olha, o povo de Deus chegou aí, aquele povo cujo Deus é o próprio Senhor deles, acabou de chegar, certamente eles vão nos vencer e vão nos dominar, porque Deus está com eles. Mas hoje a igreja ela já não tem uma referência poderosa de Deus quando ela chega a um determinado lugar, ela perdeu a referência. Quando a igreja ela é localizada, é colocada em um lugar, um certo lugar, as pessoas que estão à volta da igreja, elas têm que sentir o impacto do poder de Deus espiritualmente na vida delas, porque ali chegou a igreja, chegou a luz, chegou o poder. E quando a pessoa está passando por dificuldade, ela vai aonde? Ela vai lá para a igreja para receber o poder de Deus, para receber o milagre, porque a referência é a igreja. Eu já contei um testemunho aos irmãos um tempo, uma igreja que eu congregava, uma mulher que ela estava enferma, foi acometida de um câncer, o médico deu para ela 2 meses de vida, ela morava do outro lado da igreja, da rua, num apartamento em frente para a igreja. Então ela ouvia todos os dias louvores. Quando começava o culto, ela ouvia. E quando o médico falou para ela que ela tinha poucos meses de vida, que ela aproveitasse bem com a família. E o marido tinha condição financeira, falou para ela: vamos fazer um passeio.
Vamos passear para algum lugar. Escolhe um lugar onde você quer viajar, passear, fazer uma coisa diferente. Mas eu não quero ir para lugar nenhum. Sabe onde que eu quero ir? Eu quero ir para aquela igreja ali. Vou passar esses 3 meses que eu tenho indo para aquela igreja, porque eles cantam, e quando eles cantam, uma alegria muito grande. Eu vejo que é um povo alegre, é um povo feliz. Eu creio que eles têm muita dificuldade, e muitos deles têm problemas lá, mas cantam feliz, de uma forma feliz. Então eu quero estar no meio de um povo feliz, não quero ficar viajando para ele, quero ir para a igreja. E ele começou a levar ela na igreja, nas quartas-feiras, tinha o culto de oração, o culto da vitória, e nós domingos o culto da família. O pastor começou a orar, e ela começou a ir aos cultos, e se alegrava, chorava bastante na presença de Deus, e voltava para casa. O pastor começou a fazer uma campanha de quarta-feira, ela começou a participar da campanha, e quase para terminar a campanha, ela não veio mais na igreja. Não foi mais à igreja. O pastor falou: o que aconteceu? Ela não veio mais. Será que foi viajar? Aconteceu alguma coisa? Como não tinha muito contato. E passou uns dias no culto de domingo, ela apareceu. Ela chegou com o esposo, sentou no banco de trás, e ela chorava muito no culto. E o culto, a igreja estava cheia, a igreja, aquele dia estava um culto abençoado, a presença de Deus estava muito grande. E ela pediu uma oportunidade para dar um testemunho. E o pastor chamou ela para frente e ela contou: quando eu vim aqui, estava com a sentença de morte. Meu marido me ofereceu viagem e eu não quis. Eu disse a ele que eu queria estar numa igreja onde o povo fosse alegre. E essa igreja aqui tem uma alegria muito grande. Quando eu estava em casa, sempre ouvi o louvor. E participei dos cultos, das campanhas. Esse tempo que eu fiquei ausente, estava fazendo exames, tratamento. E o último exame que eu fiz, para surpresa, o médico disse que o câncer desapareceu. Não tenho mais nenhum câncer no meu corpo, estou curado. E eu vim aqui exatamente para agradecer e dizer que a alegria de vocês, a alegria da igreja, a alegria que eu sentia dentro de casa quando eu ouvia vocês cantando, que foi que me trouxe para a igreja e hoje eu estou curado. O que eu quero dizer para você, amado, que a igreja, ela tem o poder de influenciar, ela tem o poder de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas pastor, o Espírito Santo de Deus, ele faz falta. Ele faz falta. Por quê? Porque é ele que promove esse resultado no meio da igreja. Ele que promove esse resultado. Porque muitas são as vezes, amados, nós não temos condições físicas para fazer algo, mas o Espírito Santo é tão poderoso, tão forte na nossa vida, que ele provoca em nós esse sentimento de nos levantar, de orar, de fazer a diferença. Porque quem somos nós sem Deus? Quem somos nós sem o Espírito Santo? Não somos nada. Quem eram os discípulos de Jesus sem o Espírito Santo? Nada. Que se tornaram, após a descida do Espírito Santo, se tornaram homens cheios do poder, cheios da ousadia, que fizeram grandes milagres, pregaram o Evangelho, e o Evangelho chegou até nós. Esses homens tiveram mortes terríveis, mas defenderam a causa do Evangelho. Tiveram mortes que hoje nenhuma pessoa suportaria. Muitas pessoas até negariam Cristo para não morrer como eles morreram. O homem que fez tantos milagres como Pedro, pregou a palavra de Deus com tanta ousadia, que até a sombra de Pedro, ao tocar sobre os enfermos, eles eram curados. Sabe como que morreu esse homem? Crucificado, de cabeça para baixo, pregado na cruz. Quando chegou o momento da sua morte, disseram: você será morto e pendurado na madeira, na cruz, igual o teu Jesus foi. Você vai morrer exatamente como ele morreu, crucificado na cruz. E Pedro disse a eles: olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Eu preciso que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, dizendo: eu não sou
o Cristo, sou apenas o servo. E ele morreu crucificado. Tiago morreu a fio da espada. Muitos discípulos morreram pregando e defendendo essa palavra e esse poder. João foi lançado dentro de um barril de óleo fervente, mas não morreu, porque Deus tinha um propósito. Então, depois que João sobreviveu ao barril de óleo quente, disseram: esse homem tem sobre ele um poder sobrenatural de Deus, que ninguém conseguiria sobreviver dentro de um barril de óleo fervente. Então vamos levar ele, vamos exilar ele lá na ilha de Patmos. Pegaram João e levaram para a ilha, isolaram ele lá. Mas o Espírito Santo continuou visitando João na ilha de Patmos. E lá o Senhor deu as revelações de todas as coisas que já haviam acontecido, tudo que estava acontecendo e tudo que há de acontecer. O livro de Apocalipse foi o último dos apóstolos que morreu de causa natural, velhice. Os outros todos foram mortos, perseguidos, torturados, martirizados, mas anunciaram o Evangelho com poder. Porque hoje nós falamos do Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, para que tenhamos força e coragem para enfrentar as dificuldades que há no mundo. Quando você fala, as pessoas não gostam de igreja, isso é normal. Nunca gostaram e nunca vão gostar. As pessoas não gostam de crente, nunca gostaram e nunca vão gostar. Depois que eu me converti ao Senhor, as pessoas passaram a me odiar. Claro, vou te odiar cada dia mais, vou te perseguir cada dia mais. Se puder, vão querer te matar, porque você carrega sobre você o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, que influencia as pessoas a sair das trevas e procurar a luz. O dia que a igreja for aceita pelo mundo, ela deixou de ser igreja. A igreja, ela tem que ser odiada pelo mundo para dizer que ela está no caminho certo. A igreja, ela precisa ser perseguida pelo mundo para dizer que ela está no caminho certo. Quando a igreja é recebida pelo mundo, quando a igreja ela é elogiada pelo mundo, é porque ela deixou de ser igreja e o Espírito Santo já não faz mais parte dela. Jesus, sendo filho de Deus, ele foi perseguido. Quantas vezes pregaram pedras para atirar em Jesus, cuspiram nele, perseguiram ele. E por que não perseguiriam eu? Por que não perseguiriam a mim e a você? Porque a igreja estaria isenta de perseguição? Não. O inferno se levanta. A Bíblia fala que o inferno não prevalecerá sobre a casa de Deus. As portas do inferno não têm poder para impedir o crescimento e o avanço da igreja do Senhor. Porque Deus é o dono dela, o Senhor é o dono dela, e o Espírito Santo testifica quem Ele é no meio da igreja. Mas estão perseguindo. Estão perseguindo porque você está no caminho certo. Estão me criticando por ser cristão. Então está no caminho certo. Todo mundo começa a elogiar a igreja é porque tem uma coisa errada. Luzes e as trevas não combinam. Não tem jeito. Mas esse poder de Deus, o sobrenatural de Deus, é para fazer a diferença na vida da igreja do Senhor. Quando fala buscar o Espírito Santo do Senhor, é receber essa autoridade. Essa autoridade, o Senhor disse: eu vos dei poder e autoridade para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal, e ele não vos causará dano algum. Por que Jesus disse isso? Eu vi Satanás cair do céu como um raio de luz, por isso que eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ele
mudamos aonde? Porque Jesus, ele sabe do que ele está falando. Que a igreja, ela é afrontada, que você é afrontado todos os dias, que a sua fé é afrontada todos os dias. Você sair de casa num dia chuvoso, frio, e vir para a igreja, você é afrontado. Por que ir para a igreja? Por que ir para a igreja todo dia? Por que orar desse jeito? Por que dar glória a Deus tão alto? Por que isso, por que aquilo? Mas somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus entende essas coisas, compreende essas coisas. A igreja do Senhor é um algo vivo, é um poder vivo, não é um velório, né? Onde as pessoas estão ali porque estão enlutadas, tristes, estão ali sofrendo um sentimento de perder alguém. Mas a igreja não, é viva. A alegria do Espírito Santo que provoca em nós um sentimento verdadeiro, que somos fortes, que a nossa alegria ela não é terrena, que a paz que nós recebemos ela não vem do mundo, ela vem de Deus, que excede todo entendimento. E essa paz que o mundo não recebe, ele não pode dar, também não pode receber. Só recebe aquele que tem sobre ele o Espírito Santo, tem Jesus no coração, que entende que é paz. É possível ter paz, pastor, no meio do mundo tão perturbado desse? Sim, porque a paz não vem do mundo, vem de Deus, e excede todo entendimento. Hoje Deus precisa restaurar esta compreensão do que é o Espírito Santo, do que é o poder de Deus.